pessoa comum naquela época, mas que Deus pegou e abençoou, alçou ela de uma maneira tremenda dentro do seu povo. E essa pessoa, ela começou a sua caminhada bem, ela começou a caminhada dela muito bem, alçada do nível social, alçada de um nível diferente para um nível maior, ela começou a caminhada bem. Mas num determinado momento da caminhada dessa pessoa, ela começou a fazer coisas que não eram da vontade de Deus, ela foi reprovada. E aquela reprovação, ela foi tão grande no coração daquela pessoa, que ela acabou entregando a sua própria vida ao deleite. Ela mesma se entregou à própria sorte e à própria morte. Então, eu botei o título da mensagem: O reprovado cuidador de jumenta. Esse homem era cuidador de jumenta, mas Deus deu a ele e alçou ele para um lugar muito maior do que a gente possa imaginar. O reprovado cuidador de jumenta, texto central, 1 Samuel 9, verso 1, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Verso 3: E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Deus, te rendemos graças, te louvamos, te adoramos, queremos te agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar conosco agora nessa noite, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa transformar mentes, caráter, vidas, Senhor, através dessa santa palavra, Pai, que possamos sair daqui edificados por conta dela, Pai, que possamos sair daqui ensinados por conta dela, Senhor, que possamos sair daqui com a raiz mais profunda, Senhor, no Seu Evangelho, no Teu amor, na Tua graça, do que como entramos, Senhor. Pai, que aquele que entrou aqui, Senhor, abatido, saia desperto, Pai. Aquele que entrou precisando de um milagre, saia com a operação do milagre, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa fazer uma transformação completa. É um momento, Senhor, em que Teu Espírito em todo tempo faz, mas é um momento, Senhor, que será ministrada a Sua palavra, e é um momento, Senhor, que o Senhor toca vidas, às vezes uma resposta através de uma frase, às vezes dá um despertamento através de uma condição durante a mensagem, de repente é um recorte da mensagem, já é algo que é uma resposta sua para a vida. Então fala ao coração do meu irmão, da minha irmã nesse momento, Pai. Me usa para isso, Pai, me desconstrói totalmente, Pai, me consuma totalmente, Pai, do meu ego, Pai, para que possa só sair as coisas que vêm do alto, Pai, do sublime trono, Senhor, que é, Senhor, da Tua vontade. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. A vida, ela nos leva a termos momentos bons e momentos ruins, e graças a Deus por isso. Imagina se a gente tivesse na vida só momento bom. Ia ser maravilhoso. Será que ia ser maravilhoso? Será que durante a vida, será que a gente tivesse só momento bom, ia ser bom? Ia ser frutífero para a nossa vida? Será que o momento ruim, o momento de dificuldade não nos faz crescer? Será que no momento difícil a gente não cresce com esse momento? Independente se momentos são bons ou ruins, o importante é a gente atravessar essa estrada da vida. O importante é atravessarmos essa estrada da vida, não de qualquer forma, mas com Deus, sendo Ele o condutor do nosso caminho, sendo Ele o condutor do caminho da sua força, da salvação, da fé que devemos ter nele. Porque no final dessa caminhada, no final do caminhar com Deus, nós vamos encontrar esse condutor. A gente vai abraçar esse condutor, a gente vai deitar no colo desse condutor, a gente vai descansar nossa cabeça no seu ombro, e a gente vai ter uma coisa chamada paz. De que forma? Uma paz eterna. Mas infelizmente nem todas as pessoas que começam essa caminhada, elas terão na chegada dela o recebimento da coroa da vida eterna. Nem todo mundo que começa uma vida, uma caminhada com Deus, chega ao final dela e consegue
ganhar essa coroa da vida eterna. Muita gente sucumbe no meio da caminhada, muita gente não suporta o meio da caminhada, muita gente desiste no meio da caminhada, muita gente começa, vai bem, às vezes é o ânimo, às vezes é o amigo, o colega, a parte social, é algo diferente, é o louvor, é a mensagem, faz graça, não faz graça, é o banquinho, eu não sei, mas daqui a pouco no meio da caminhada a pessoa tem um problema, um segundo problema, uma dificuldade, uma vicissitude, aí se afasta. Aí a culpa supostamente seria da igreja, mas na realidade está botando a culpa em Deus, porque se está acontecendo aquilo na vida dele, permissão de Deus, mas a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da irmã, e aí se afasta. Aí se afasta da igreja e fala, não, eu ando uma vida sozinho, mas eu creio. Mas daqui a pouco, esse crer, ele já fica agora já suavizado, ele fica relativizado. A pessoa agora já começa a andar de uma maneira diferente, ela já aparece mais comum do que qualquer coisa. Eu já falei aqui, eu tenho dificuldade, muita dificuldade com uma pessoa lá do condomínio lá, o rapaz lá que é zelador, porque ele fala para mim, tem assim, 172 casas lá, 171 lá, minha casa é minha de onde eu moro, condomínio, e ele vê de tudo. Então ele vê muito cristão lá que eu não sei o que acontece na vida dele, porque eu sei que ele não mira aquela pessoa que traz de repente um testemunho, e ele fala, para que eu vou? Ele fala comigo toda hora que eu tento entrar no assunto, ele fala, eu dou 2 passos para trás para não atrapalhar mais do que eu posso atrapalhar, o que não é o meu feitio. Eu gosto de falar, mas ele não quer afastá-lo. E aí ele fala comigo, para que eu vou começar uma caminhada com esse Deus se ele não transforma essas pessoas? Se essas pessoas, elas no domingo estão na igreja, e aí no domingo na igreja elas vão, mas quando elas voltam, o senhor tem que ver. E aí eu não quero nem ouvir, porque eu não quero saber da vida dos outros, eu não sou fofoqueiro, eu não quero saber da vida de ninguém, se não quiser me contar. Mas eu quero contar a história de um homem que ele não tinha uma grande perspectiva de vida. Aqui a gente coloca o cuidador de jumenta e a gente pode pensar, hoje quem cuida de jumenta seria uma pessoa que não tem posse, mas naquela época não, Saul tinha posse. Saul era dono de muitos bens, diz a palavra lá no verso 1, havia um homem de Benjamim no final, dono de muitos bens, mas era um homem que era cuidador de jumenta. Era o ramo dele, era o ramo de trabalho da família dele, mas ele ia ficar naquela vida dele mesmo, ele ia ter aquele modo de vida apenas, de cuidar das jumentas, que não era um modo de vida desagradável pelo que ele faturava, pelo que ele tinha. Ele tinha um nível razoável, mas não era um nível alçado ao máximo. Era o tipo de trabalho que ele possuía seus bens. Só que Deus pega esse homem e coloca ele no ápice do nível social, coloca ele acima de todos do seu povo. Ele alça esse homem a rei, mas esse homem no caminho, ele fracassa. No caminho, ele se reprova. Quantos não têm sido reprovados no caminho de fé com Cristo? Quantas pessoas têm sucumbido no meio do caminho e às vezes não podem nem mais voltar ao prumo dessa estrada por conta de não terem mais essa oportunidade? Morreram, perderam essa condição. É aqui que você vai escolher a sua salvação ou não. E quantos agora estão vivos, mas há um passo de levarem a sua vida com as rédeas nas suas mãos e largam essas rédeas sem colocar o dono da vida, que é esse Deus maravilhoso, para conduzi-los. Por fim, tomam uma decisão de dar cabo de suas vidas, porque não suportam o fracasso. Tem gente que chega a esse ponto, a dar cabo da sua vida, por não suportar o fracasso. Foi o que aconteceu com esse homem. Pois bem, esse homem foi Saul, o primeiro rei de Israel. Já diz a palavra que ele era filho de Quis, pertencia à tribo de Benjamim, foi escolhido como rei. Quando os israelitas pediram pela monarquia, e nós encontramos então a sua história registrada no livro, no primeiro livro de Samuel. Saul significa pedido. Então, possivelmente possa ter algum significado proposital, pedido de Deus. Saul aparece na palavra de vida como um jovem camponês, cuidador de jumentas, da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem difícil e imponente.
O mais formoso entre os israelitas, ele era um homem bonito, um homem belo, um homem de aparência bonita. Mais à frente da nossa leitura do texto principal, a gente não vai se deparar com uma narrativa bíblica que diz que Saul, além de tudo isso, era valente, era corajoso. Na época que Saul vivia, o povo era liderado pelo profeta Samuel. Só que Samuel, ele já estava velho, ele já estava envelhecendo, ele já estava perdendo as suas forças. E acontece isso mesmo. E acontece isso mesmo com cada um. Além disso, da velhice chegando, da falta de força do profeta, havia naquela época, naquele tempo, as frequentes ameaças das nações vizinhas sobre o povo de Israel, especialmente os filisteus. Então os israelitas, eles começaram a pedir por um rei. O povo de Deus desejava ter um líder, um guerreiro, que segundo eles pudesse livrá-lo de qualquer investida inimiga. Era o que eles desejavam. Queriam um rei rejeitando a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul já estavam nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Não é verdade. É verdade, está lá em Gênesis 17. Depois você dá uma olhada no verso 16. Está lá em Gênesis 49. Depois dá uma olhada logo no começo. A Bíblia já fala sobre isso. Inclusive, por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Deus, ele é tremendo. Deus, ele projeta, ele já faz a coisa antes. A gente que não consegue enxergar, o povo não consegue enxergar. Vai lá em Deuteronômio 17, do 14 a 20, você vai ver que lá Deus já regulamenta a monarquia em Israel. Deus já imaginava que ia chegar esse tempo. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. Mas Deus sabia que ia chegar um momento que o povo ia querer um rei, ia querer ser parecido com um outro rei, e ele tinha que estabelecer regras. Só que quando Deus faz essas regras para uma futura monarquia, ele não está entregando o trono da sua glória, o trono do seu governo para outra pessoa. Ele está querendo botar alguém ali para ele trabalhar, para trabalhar para ele. Ele quer que a pessoa seja um corregente diante do povo. Alguém que possa junto com ele, tá? Para que ele possa estar trabalhando essa pessoa. Só que o povo tem uma pressa muito grande. O povo é apressado. Os israelitas, eles não quiseram esperar pelas instruções de Deus e a instituição da monarquia no seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas, porque não confiaram na providência do Senhor. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Deixa Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei móvel oportuno. Mas, para variar o povo, eu estou falando do povo de Deus. O povo não quis ouvir, o povo se recusou a ouvir. Então foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. E sobre esse mesmo Saul, era o tipo de pessoa que atendia exatamente as expectativas do povo. No texto que a gente leu, diz que Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai, jumentas que haviam se desgarrado quando ele se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria rei, ungiu ele de forma secreta na terra de Júfo. Mais tarde, confirmou a escolha de Saul como rei, apresentou ele publicamente ao povo lá em Mispa. Saul começou bem seu reinado. Então logo Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder, como um valoroso guerreiro. O rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, e Saul liderou um exército e destruiu os amonitas. Isso fez com que o povo, através dessa campanha militar, ficasse impressionado. E os israelitas celebraram o reinado de Saul em final. Saul teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente durante todo o seu reinado. E o principal inimigo era o Espírito de Deus. Foi inclusive em uma dessas batalhas contra os filisteus que Davi matou Golias.
desprezo dentro do reinado de Saul. Mas Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul. O que acontece é que a gente não pode aterrar apenas no reinado aos erros que esse homem cometeu. Mas os erros que ele cometeu foram tão graves e foram suficientemente graves para manchar esse currículo. Então, de acordo com a narrativa bíblica, como que diz a palavra de Deus, é possível a gente mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Erros que levou Saul ao fracasso. Eu quero falar sobre esses 3 erros. Se assim o Senhor permitia ou permitir o nome de Cristo. Eu quero falar sobre 3 erros que fizeram esse homem fracassar. O primeiro erro foi que Saul, ele tentou usurpar o ofício sacerdotal. Ele era rei, era sacerdote. Ele tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente, ofereceu sacrifícios no galo. Quando Samuel chega até ele, Saul estudou a primeira profecia que havia sido revelada por Deus sobre ele. E que o Senhor já estava providenciando homem segundo o seu coração. E Samuel 13. Foi a primeira vez durante o seu reinado que Saul fez a sua vontade, não a de Deus. E ele conhecia o querer de Deus. Quando a gente ouve o Senhor e a gente não dá devida importância, a possibilidade do fracasso é inevitável. O irmão só quer fazer a sua vontade, mesmo sabendo que Deus dá outras instruções. Mas Deus trabalha a paciência e a tolerância divina. Deus é paciente. Deus tem uma paciência comigo e com você. Ele é tolerante comigo e com você. Como a gente não é com o nosso irmão. Como a gente não é, às vezes, com as pessoas que nos cercam. O segundo erro daquele homem é que ele não só queria tomar o ofício sacerdotal como posse para as coisas que ele queria fazer, como ele perseverou em desobedecer mais uma vez o Senhor. Então ele teve esse segundo erro, porque pior do que errar, meu irmão, é ficar no erro. Pior do que errar é ficar no erro. E mais ainda, perseverar e insistir no mesmo erro. Saul perseverou em obedecer a voz de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Saul desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas, quando ele resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela vez e naquela oportunidade, mais uma vez Saul estudou a redenção, a reprovação de Deus, através de quem? Do profeta Samuel. Eu fico imaginando um profeta na velhice, já cansado, já exausto, já exaurido. Ele tem que lidar com um rei que estava nesse momento agora, desobedecendo a Deus. Como é que esse homem devia estar? O que esse homem sentia naquele momento? Ele ungiu aquele homem porque foi da vontade de Deus, e agora ele vê aquele homem não só errar, não só desobedecer, mas perseverar no erro. Saul, ele contrariou a ordem de Deus. Engraçado que isso contrasta com o caso que ele queria executar seu próprio filho. Quando o menino, por ignorância, desobedeceu a ordem do seu João. Que serve para um, não serve para o outro. Tem irmão que mede o outro irmão com a vara desigual na sua medida. Samuel, então, depois dessa segunda vez, se afasta completamente de Saul. Hoje, Davi, como sucessor de Saul no trono de Israel, cumpre a ordem do Senhor. Mas além de errar, querer o ofício sacerdotal, continuar no erro e desobedecer a vontade de Deus, ele agora faz um terceiro erro, que é trágico. Um abismo vai levando para o mundo da vida. E a pessoa, ela não tem percepção que ela está cavando um buraco cada vez mais fundo para ela ser enterrada.
Ele agora procura deuses estranhos. O terceiro erro desse homem, ele confirma a sua terrível condição iníqua quando ele vai procurar ajuda de uma feiticeira, pedindo que ela trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Isso é vontade de um homem desesperado, mas mais do que desesperado, descontrolado e desorientado. Pela terceira vez, ele escutar que o seu reino havia chegado ao fim, que a sua morte estava próxima, e que naquela altura da vida já era seu sucessor oficial. Tem irmão, tem gente dentro da igreja, que procura deuses estranhos, não em outras religiões, mas dentro do próprio evangelho, dentro da própria casa do Senhor, dentro do próprio meio, procura deuses estranhos. Eu só ouço esse pregador, eu só vejo aquele irmão, é só ele, quando ele ora, a coisa acontece, é ele. Olha, eu só vou naquele culto, porque naquele culto tem uma irmã. Quando ela levanta e fala que vai profetizar, a igreja fica calada, e acontece. Aí a irmã sai daquela igreja e vai para outra, aí vai mais churrada do que gente atrás. Aí o pastor sai daquela igreja e vai para outra, vai mais churrada do que gente atrás. Há verdadeiros feiticeiros espalhados em igrejas que se autodenominam evangélicos. Deus que escreveram letras. É Deus, é rosa, é água. Mas outro dia eu vi vendendo água do Jordão. Eu falei, não é possível que ninguém tenha a compreensão de como é a água do Jordão, ela é barrenta. Mas a água estava limpinha, água mineral, deve ser de sereia a água. Deve ter tirado de uma fonte de sereia, deve ser. Pessoas que têm provocado a ira de Deus e tirado a glória do Senhor. Deus rejeita pessoas por causa da rebeldia e principalmente por causa de falta de arrependimento. Errar, vamos errar. Persistir no erro é um equívoco. Não se arrepender, morte. Certo é que Saul transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor, fez aquilo que era mal ao nome do Senhor, por isso ele foi rejeitado por Deus. E outro rei foi ungido enquanto ele estava vivo para ocupar o lugar dele. Saul ele rejeitou e foi rebelde por conta da palavra do Senhor. A rebeldia não vem especificamente ao Senhor, vem a palavra dele. Então isso é um alerta para você. Isso é um alerta para a nossa vida. Por isso que eu falo, pegue a palavra divina. Leia a palavra divina. Se alimente da palavra divina. Não tinha nada, eu ouço algumas pessoas falando assim, não tem nada para fazer. Tem sim. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Hoje a gente tem ferramenta para estudo ainda, bem mensurado. Saul é um exemplo de como pode uma pessoa começar bem e terminar mal. Abandonar a obediência e se enveredar pelo caminho da rebelião, atraindo sobre si o julgamento de Deus. E veja bem, antes dele ser rejeitado por Deus, por causa dos seus próprios pecados, Saul era um homem privilegiado. Saul era um homem privilegiado. Vinha de uma família de posses, fisicamente um homem forte, saudável, formoso, devia atrair possivelmente a atenção das mulheres, partidaço. Um cara bonitão, legal, bacana, devia ser um cara popular. Poxa, de repente aqui as famílias, pais, mães, poxa, que tem filhos, deviam pensar, poxa, primeiro,
Nossa filha podia casar com um homem como Saul, um homem de bens, um homem sério, família, dos benjamitas, família de posse, um homem que pode dar para nossa filha felicidade. 1 Samuel 9:21 diz: Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Essas palavras são de Saul ao reagir à unção que seria derramada sobre a sua vida, coroando ele como rei de Israel. Então ele também deveria ser uma pessoa humilde. Ele queria ser uma pessoa que não se considerava digna de reinar sobre o povo de Deus. Olha como é que uma pessoa consegue começar bem a caminhada. Além de bonito, além de ter posses, além de ter uma família estruturada, além de ser uma pessoa aparentemente, pelo menos o que a palavra diz, bacana, legal, era uma pessoa humilde. Então, tem como começar bem. Mas o problema não é como a gente começa, porque a gente pode começar mal demais, arrebentado, destroçado, destruído. O problema é como é que a gente acaba. O problema é o finalzinho, o problema é na chegada. Ele começou bem. No começo ele era preocupado com a sua comunhão com Deus, ele foi usado pelo Espírito do Senhor para fazer grandes coisas. Depois você dá uma olhada lá em Samuel 10. Mas ele não soube aproveitar as oportunidades que teve, perdeu a comunhão com Deus, violou os mandamentos divinos, se tornou uma pessoa rebelde. Ele começa a sua caminhada, seu reinado, escutando que Deus era com ele, mas ele acaba a sua caminhada escutando que Deus o tinha rejeitado. Um homem que tinha começado tão humilde, ao ponto de se achar indigno do trono, agora havia até construído um monumento em sua própria honra. Olha que outro homem pode ir. Depois ele fica chateado. E aí, meu irmão, enfim, uma pessoa assim, melancólica. Um homem que se deixou dominar pelo ódio ciumento. Ele se tornou uma pessoa então descontrolada. Foi consultar feiticeiro. E o final da vida dele foi trágico, melancólico, cada vez mais afastado do Senhor, perdendo as suas características, passou a ser um homem depressivo, um homem medroso, um homem perturbado. Se fosse hoje, no dia de hoje, possivelmente um psiquiatra ou um psicólogo ia colocar que ele era um doente mental. Foi um episódio de esquizofrenia, porque ele tinha coisas. Ele era atormentado. E olha, para quem diz que o Espírito que vem do Senhor sempre é bom, quem mandou o Espírito maligno foi o Senhor para a vida dele. Porque Deus tem o controle sobre todos os Espíritos. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Davi até serviu ele para acalmar, para cansar. Mas Saul corria atrás desse homem, por causa do seu imortal. Depois deu uma olhada em 1 Samuel 21, 22. Ele chega a executar uma linhagem inteira de sacerdote lá em nome, por Emelec, que é ajudado Davi. Olha até onde o homem chega. Davi teve a oportunidade de matar esse 2 vezes. Tem uma passagem muito interessante que as pessoas às vezes passam batido. Diz que ele estava andando, ele procurou aliviar o vento. Você sabe o que é aliviar o vento? É como se fosse algo dele. Aí ele entra numa caverna escura. Quem estava escondido lá com seus valentes? Davi. Reconheceram Saul. Davi podia ter matado Saul, mas ele pega um pedacinho da sua roupa e guarda. Mas na frente ele fala: olha, podia ter te matado, podia ter te executado. Mas Davi entendia que ele não poderia colocar a mão no ungido do Senhor. Por mais que aquele homem já tivesse totalmente destruído.
Por tudo isso, Saul ele foi rejeitado por Deus. O cuidador do jumento, que havia se tornado rei, ele foi reprovado. A rebeldia de Saul mostra até onde uma pessoa pode ir sem endurecimento em relação ao pecado. No final da vida dele, numa batalha, ele se joga em cima da espada. Seus 3 filhos já mortos. Ele temeu ser capturado pelo povo inimigo. E ele prefere se lançar sobre a sua própria espada. Tem gente que tem se lançado sobre a sua própria espada nos dias de hoje. Tem gente que tem se lançado a sua própria espada nos dias de hoje. Tem gente que tem deixado o pecado consumir tanto sua vida, que tem se lançado a ele de uma maneira tão grande, que acaba morrendo. Preste atenção. Parece que foi proposital, né? Acabando a mensagem, acabando a fome. Mas Deus sabe todas as coisas. Tome cuidado com a sua vida. O problema não é como começa. O problema é como acaba. O problema não é como a gente vai começar. Começa da maneira que você está. Chego na igreja, não tenho muita vontade de ouvir, fico cansado, está isso, está aquilo, vem à igreja. Às vezes eu fico cansado, não consigo orar. Se esforço meu primeiro hora. O pastor estava tão cansado que eu comi, dormi, amém. Deus abençoe sua vida. Não desista da sua caminhada. Não desista. Caminhe, persevere. A caminhada sua, salvação individual. Eu não tenho como fazer nada por você. E tem outra coisa, eu não vou me matar pela igreja porque já tem gente que fez isso. E a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão. Porque com o Senhor não se brinca. E Deus, Ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado.